tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal-Judá, com todo o povo que tinha consigo, para trazer dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Foram, pois, levando da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Contudo, chegaram à eira de Nacon. Uzá estendeu a mão à arca de Deus e tocou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu sobre Uzá, e Deus o feriu ali, e Uzá morre ali junto à arca de Deus. Davi se entristeceu, se constritou seu coração, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e passou-se a chamar aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Davi, pois, teve medo. Repita comigo: Davi teve medo. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis levar a arca para a cidade de Davi, mas fez-la entrar na casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom. O Senhor abençoou toda a sua casa e a todos. Então informaram a Davi, dizendo que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele, por causa de Deus. Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Diga amém. Olhe para mim, por favor. Eu prometo que não vou demorar, mas eu queria, junto com você, eu quero conversar acerca desse tema. Primeiro eu quero louvar a Deus e honrar a Deus pela vida do pastor Tiago, que nos convidou para estar aqui. Confesso que estava com saudade, assim também como ele deve estar com saudade. Dá tempos, mas nós já vamos marcar um dia especial para que ele ministre também aos nossos corações. Queridos, esse tema é de extrema relevância para a igreja local. Quando eu me refiro à igreja local, eu me refiro não ao ministério Amar e Servir, mas eu me refiro à igreja de Cristo. O tema servir. Primeira coisa que eu preciso entender é que nós não somos a igreja dos tronos. Nós somos a igreja da bacia e da toalha. Diga glória a Deus. A igreja, ela precisa entender o que é servir. Entender o que é servir. Antes de entender o que é servir, eu preciso entender o que é disponibilidade. Eu preciso estar, não ser. Eu preciso estar disponível a servir. Eu preciso estar disponível ao serviço. Diga amém? Diga comigo: eu. Diga em uma voz: eu preciso estar disponível a servir. Diga: disponível ao serviço. Porque não existe serviço sem amor. Não existe amor sem serviço. O amor e o servir, que é o nome da igreja, eles se completam. São duas palavras que se tornam uma. Jesus nos deixa claro isso em sua caminhada. Jesus nos deixa claro isso nos seus evangelhos. É claro, do nascimento à ressurreição,
não do nascimento à morte, porque não para na morte, ele vive. Diga amém, querido. Ah, meu irmão, diga amém, ele vive, amém, não? Ele nos deixa claro na sua caminhada que o amor e o serviço se completam. Ele veio com um propósito. O propósito dele era servir e amar. O propósito de Cristo na terra era servir e amar. Tudo que ele fez porque estava embutido no propósito o qual ele foi enviado. Diga amém, meu irmão. Você está entendendo até aqui? Diga glória a Deus. Tudo que ele fez porque havia um propósito. Ele veio à terra, saiu dos céus, veio através do ventre de Maria por um, acabei de dizer agora, vamos comigo, por um propósito. Assim como ele, eu preciso entender que vim por você pegou. Assim como ele, eu preciso entender que vim por um propósito. O propósito, desculpe a expressão, eu sou muito claro e às vezes boca aberta demais, mas o propósito não é o propósito de você vir à igreja domingo de manhã, sentar aí com o seu bumbum na cadeira, adorar, buscar, levantar a mão, louvar, ofertar e ir embora para casa. Não, o propósito é muito além desse. Diga glória a Deus. O propósito é muito maior do que esse. O propósito é de servi-lo. E não é servi-lo simplesmente com um serviço humano na igreja. Não, é servi-lo com a minha vida, é servi-lo com os meus olhos, é servi-lo com os meus ouvidos, é servi-lo com as minhas mãos, é servi-lo com os meus pés, é servi-lo com a minha caminhada, é cumprir o ID, é propagar o reino. Diga amém, meu irmão. Então, se você é um cristão que não propaga o reino, querido, você não é cristão. Se você é um cristão que não entende o propagar do reino, você não é cristão, porque você não está disponível em servir. Porque entenda, não é o que eu faço, mas é como eu faço. Vou repetir, não é o que eu faço para o reino, é como eu faço para o reino. Porque fazer qualquer um faz. Dizer que faz, até o papagaio diz, eu faço. Dizer que anda, irmão, qualquer um faz, qualquer um. Mas não é o que fulano faz. Não é o que fulano faz. É como fulano faz. O que te diferencia de alguém não é o que você faz. É o que você faz, se está certo ou se está errado. Porque João vai dizer que ele está à procura não de adoradores, mas ele está à procura de verdadeiros que o adorem, hein? Mas o que tem a ver isso? Mas bispo, o que tem a ver o serviço com a adoração? Querido, o meu serviço é uma adoração a Deus. A adoração não tem nada a ver com louvor, irmão. Louvor é uma coisa. Tem gente que pensa, eu estou adorando. Está adorando o quê? Em casa? Na pia? Cantando? Não, querido. Você está louvando. Você está louvando. Você está cantando um hino. Você está cantando uma música gospel. Adoração não é cantar, adoração é entregar. Adoração é se quebrar diante de Deus e entregar tudo aquilo que você tem. Quem entende isso? Levante a mão. Adoração é servir a Ele com a sua vida. Adoração é renunciar. Adoração é sacrificar. Adoração é entrar no quarto, pegar o cântaro, sentar nos pés dele, se quebrar e derramar tudo que tem. Vou repetir porque você não pegou. Adoração é entrar no quarto, pegar o cântaro, sentar nos pés, quebrar o cântaro e dizer, ei, tudo que eu tenho está aqui, eu derramo aos seus pés. Você sabe o que Maria fez quando ela faz esse ato? Maria, quando senta nos pés e quebra o cântaro e derrama o perfume, ela não está derramando o perfume, ela está derramando aquilo que de melhor ela tinha. Ela está se derramando na presença. Sabe,
antes de ela entrar no recinto, quando ela tira o cântaro do quarto, o cântaro não conseguia conter a essência. Ei, meu Deus! Ah, Jesus, o cântaro não conseguia conter a essência. A Bíblia diz que antes dela quebrar, o olfato aguçado de Judas já olhava para o cântaro e dizia: aquilo que tem ali dentro não é algo comum, aquilo que tem ali dentro aquilo que está ali dentro é algo valiosíssimo. Não dava para conter, querido, a tampa do cântaro não dava para segurar o cheiro, a essência que estava dentro. Quando Maria senta e derrama, Maria está entregando, Maria está adorando ao Senhor. Tudo que eu faço é uma adoração. A minha oferta é uma adoração. A minha oferta é uma adoração. Quando eu abro a carteira e coloco uma oferta dentro desse envelope, é uma adoração a Deus. A minha caminhada precisa ser uma caminhada em adoração. Porque, presta atenção, a presença, já estou entrando no tema, tá? Estou correndo. A presença só se manifesta quando há adoração. A presença, repita comigo, a presença só se manifesta quando há adoração. Sem adoração, a presença não ativa. O ambiente não é ativado se não há adoração no ambiente. E a adoração é algo que caminha com o coração quebrantado. Porque quebrantamento, adoração sem quebrantamento não é adoração. Porque adoração sem quebrantamento, o altar vira palco. Você está conseguindo entender algo aqui? Não. Só é adoração quando há espírito de quebrantamento. É por isso que esses dias eu falei na Tempos. Agora, quinta-feira retrasada, eu cheguei na igreja um pouco atrasado, varão. E tinha para o culto, por conta da chuva, meia dúzia de pessoas. E aí eu cheguei, levei aquele baque e falei: Jesus, que é isso? Entrei, a pastora pregou. E aí depois da palavra ela me deu o microfone. E aí o Eterno disse assim: eu não procuro igreja cheia. Eu não procuro igreja repleta, lotada, gente em pé pelos cantos da igreja. Ai, que lindo isso. Isso é maravilhoso para nós pastores. Mas Deus não quer isso. Deus quer um povo com espírito aquebrantado. Quebrantamento de espírito toca o coração de Deus. Quem está entendendo? Levante a mão. Quebrantamento de espírito move o céu. Quebrantamento de espírito ativa a presença. Ei, eu estou aqui, eu estou no texto já. Quebrantamento de espírito ativa a presença. Nós lemos aqui uma palavra conhecidíssima. E talvez você já tenha escutado, já tenha ouvido, melhor dizendo, essa palavra sobre Davi. Na verdade, de toda a Bíblia, a história de Davi, na minha opinião, é uma das mais ricas de todas, né? Após a história de Cristo, a de Davi é uma que me chama muito a atenção. Toda a sua caminhada, do começo, né, do comecinho, até a sua morte, até quando Davi passa o seu reinado a seu filho, para mim é uma história riquíssima. Uma história que não dá para fazer apenas um esboço. Não dá para esboçar em 40 minutos a história de Davi, porque é uma história longa, é uma história para estudos teológicos riquíssimos. A história de Davi nos traz um ponto, e eu preciso dizer que é um dos pontos mais importantes e cruciais. É quando Saul morre e ele assume o seu reinado. Porque antes de Saul morrer, Saul perdeu aquilo que de mais valioso que ele tinha. Israel perde aquilo que de mais valioso tinha: a presença de Deus. A arca da aliança é retirada. A arca da aliança simplesmente é retirada. E com isso, a presença de Deus se retira. Escute,
Davi, quando assume após a sua morte, a primeira coisa que Davi faz é retornar. Davi analisa o quadro. Davi faz uma análise. E nessa análise, Davi percebe que a primeira coisa que ele deveria fazer era retornar. Aqui, oh, querido, obrigado. Te amo, tá? Obrigado, irmão. Glória a Deus. Quer ir para Tempos, não? Estou precisando de um obreiro lá sim, varão. Eu pesco mesmo, não estou nem aí, varão. É ele que, se quiser, não me chame. Avenida Cuiabá, 560, Trindade, tá? Hoje à noite eu te espero, irmão. E ele vai te abençoar, porque ele é homem de Deus. Escute. Davi, a primeira coisa que ele faz é retornar com a presença. Só que eu preciso falar a você. A arca estava na casa de um homem chamado Abinadab. Escute. Abinadab. Repita comigo, Abinadab. A arca fica mais ou menos 20 anos, ou mais, fora. Mais, é lógico que fica, mas na casa de Abinadab, mais ou menos 20 anos, fora de Israel. Escuta, presta atenção, por favor. 20 anos. Abinadab tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. 2 filhos que crescem ao redor do sagrado. Ah, isso aqui é poderoso demais. 2 filhos que crescem ao redor do sagrado. Repita comigo, 2 filhos. Faz assim com a mãozinha, faz assim. Fala, 2 filhos. Fala para você escutar, para você gravar. Fala, 2 filhos que crescem ao redor do sagrado. Escute. Uzá, vem almoçar. Passava pela arca. Aiô, vem almoçar. Arca. Vai dormir. Arca. Janta. Arca. Vai ali fazer isso. Arca. Por quê? Porque a arca estava dentro de sua casa. 2 filhos que crescem ao redor do sagrado. 2 filhos que crescem, e aqui está o perigo, se familiarizando com o sagrado. Eu preciso colocar um tema nessa mensagem. Cuidado ao se familiarizar com o sagrado. Esse é o tema dessa mensagem. Cuidado ao criar familiaridade com o sagrado. Deus é Pai, sim ou não? Ele é o nosso querido. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o Santo dos Santos. Ele é também o Senhor dos... Escute, cuidado ao criar familiaridade com o sagrado. Sabe por quê? Familiaridade gera irreverência. Eu vou repetir isso. Familiaridade gera irreverência. Uzá não morre porque toca. Uzá não morre porque simplesmente toca. Não. Uzá morre porque ele se mete aonde não deveria. Uzá morre porque ele quer fazer algo que não deveria. Ele quer proteger aquilo que não precisa da sua proteção. Uzá morre, sabe por quê? Porque o seu serviço já não era excelente. Ei, eu vou repetir isso, desculpe. Uzá morre porque o seu serviço já não era excelente. O serviço não era diante da arca, protegendo a arca. Uzá morre por causa da familiaridade que ele tinha com o sagrado. Sabe por quê? A familiaridade que ele tinha com o sagrado lhe gerou irreverência. Ele não tinha reverência com o sagrado. O sagrado para ele era algo comum. Aí quando o boi tropeça por causa de Davi, por que o boi tropeça, bispo? Sabe por quê? Primeiro erro crucial dessa história. Primeiro erro crucial dessa história não é o que eu faço, é como eu faço. Primeiro erro crucial dessa história, eu preciso retornar à presença de novo para a cidade. Como é que eu faço? Davi reúne os seus líderes, Davi reúne os seus liderados e faz uma consulta. Pai, antes de eu reunir qualquer um, eu tenho que consultar o dono da presença. Antes de eu consultar qualquer um, eu tenho que consultar aquele que é e há de ser. Quem está entendendo?
Davi esquece de consultar o Todo-Poderoso e consulta os seus. Na consulta que ele faz com os seus, ele fala assim: nós precisamos voltar com a arca para a cidade. Aí os seus falam: olha, a forma mais rápida de voltar com a arca é usando o carro. Vamos botar a arca no carro. Opa, se vamos colocar a arca no carro, não podemos usar boi velho. A Bíblia é clara, a Bíblia vai dizer que o boi não era velho, o boi era novo, o carro era novo. Ei, presta atenção, o boi era novo, o carro era novo. Estava tudo certo, não, estava tudo errado. Estava tudo errado, não era para ir sobre os lombos dos bois, não era para ir sobre o carro. Meu irmão, eu imagino Davi escolhendo o carro. Davi olhava para o carro e dizia: esse aqui não, porque está quebrado. Esse aqui não, porque está rachado. Não, já foi usado. A presença não pode. E a arca, eu não posso colocar a arca num carro que já foi usado. Não, prepara um carro novo. Coloca ouro no carro. Coloca ouro no carro. Coloca um carro bonito. Coloca um carro bacana. Coloca um carro vistoso. Coloca um carro maravilhoso. Ei, no carro não pode ter simplicidade. Por quê? Porque vai levar a arca. Quem está entendendo, levante a mão. Não pode ser qualquer carro. Vamos lá escolher o boi. Não, aquele ali não. Aquele ali está cansado, está com o quarto arriado. Não, aquele ali não, aquele ali não dá. Está magrinho demais, precisa ser um boi robusto. Está entendendo não? Boi robusto? Oh, glória. Precisa ser um boi robusto. Precisa ser um boi bacana. Não dá para ser um boi... Desculpa, varão. Não dá para ser um boi magrinho. Desculpa, varão. Me perdoe, querido. Vou te levar na tempos para tu louvar com a gente. Não dá para ser... Ei, escuta. Não dá para ser qualquer boi. Não, aquele lá. O chifre daquele, meu irmão, está reluzindo. Olha o corpo daquele boi. É músculo puro. Aquele boi sim merece conduzir o carro que vai carregar a arca. Tudo do bom e do melhor. Melhor carro, melhor boi, serviço exemplar. Vou repetir: um serviço exemplar. Não tinha como dar. Não tinha como dar. Não tinha como dar. Não tinha como dar errado. E os levitas vão fazendo o quê? Os levitas vão adorando em volta. Vão com a gente ali, ó. Aí me pega o Zai e aí, ó, os dois vão adiante da arca. Que alegria. Que presença maravilhosa. A arca está voltando. Oh, glória. Que maravilha, Pai. Ei, que glória, Jesus. Aleluia. Oh, maravilha. Estamos levando a arca. De repente o boi tropeça. O Zá que está do lado, ele olha para a arca e vê a arca tombando. Quando a arca tomba, ativa e usar algo tremendo: familiaridade. Não posso deixar a arca tombar. O único que tem condições de tocar sou eu. Sabe por quê? Porque eu cresci em volta dela. Você não pegou, você não está aqui. Quem toca melhor sou eu. Quem canta melhor sou eu, pô. Quem prega melhor sou eu, cara. Eu movo o céu. Oh, glória. Eu movo o céu através do meu fazer. Até o boi tropeçar. Até o boi tropeçar. Eu cresci com vovó. Sabe quem era a vovó? Irmã Alice. Minha avó era a irmã do Coque. Quem conhece uma irmã do Coque aqui? Levante a mão. Fuja dela. Fuja dela. Se tiver em pecado, então, irmão, não fica nem perto. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Zá. Só de você passar pelos olhos da irmã do Coque. Minha avó era uma irmã do Coque. E eu cresci com vovó entrando dentro de casa e vovó dizia: o que começa errado termina. Ela falava isso para vocês também. O que começa errado termina. Vovó estava errada. O que começa errado não termina errado.
O que começa errado pode terminar certo até alguém chegar e quebrar o protocolo do erro. Até alguém se levantar e dizer: eu fui errado até aqui, mas a partir de agora eu quero seguir certo. Quem está entendendo? Levante a mão. Até aqui eu agi de forma errada. Até aqui eu fiz o que era errado diante dos olhos do Senhor, e eu reconheço o meu erro. A partir de agora, Pai, eu quero fazer aquilo que te agrada. Ei, presta atenção, o boi tropeça. E quando o boi tropeça, não estou nem seguindo mais isso aqui. Quando o boi tropeça, Uzá se sente apto. O perigo da familiaridade com o sagrado é se sentir apto para tudo. O perigo da familiaridade é achar que tem intimidade o bastante para fazer. Na igreja sempre tem um que fala assim: deixa comigo que eu falo com o pastor, porque a mim ele ouve. Que legal isso. Deixa comigo que eu falo. Vem para mim, pode deixar aqui, deixa comigo. Não, eu e o pastor somos carne e unha. Não, ele vai me ouvir, pô. Se preocupa não. Estou dando só um exemplo. Intimidade demais. Cara, a gente peca nisso. A gente faz as pessoas esquecerem. O nosso desejo de criar uma igreja família é tão grande que a gente às vezes deixa de ser pastor. Você não passa por isso não, só eu. Eu tenho certeza que você não passa por isso. A gente esquece que a gente é pastor. A gente não é pai. A gente não é marido. A gente é pastor. A unção é de pastorear. Entendeu não? Aí quando a ovelha se afasta, a gente não usa o cajado para trazer ela de volta com a sua curva. Entendeu? A gente é família, pô. Carne e unha, varão, Familiaridade demais causa aborto de promessa. Familiaridade demais aborta a promessa. Familiaridade demais quebra a excelência. Quebra a excelência. Familiaridade demais, o sobrenatural vira natural. Vira coisa natural. Aqui, ó. O pai é assim comigo. Revela tudo para mim. O pai é assim, ó. Tô juntinho com o papai. Até o boi tropeçar. Porque quando o boi tropeça, o pai chega e fala: tu tá fazendo até bonito, tá cantando até bonito, tá pregando até bonito, tá adorando bonito, rapaz, está lindo isso. Não desafina em nada, não tem um desafino, não semitona. E limpar, meu irmão, pelo amor de Deus. A atividade, meu irmão, tu está fazendo de forma exemplar. Não tem, aos teus olhos. Porque quando o boi tropeça, o pai fala: tu está fazendo, mas o que tu está fazendo não está me agradando. Tu está fazendo, mas tu está fazendo do teu jeito. Tu está fazendo, mas tu está fazendo tu está fazendo segundo a tua vontade. Tu está servindo, mas como é que é o serviço? Porque serviço para agradar a Deus não é um serviço bom, não é um serviço bonito, é um serviço excelente. Excelente. Serviço para tocar o coração do Pai não é como eu faço do meu melhor. Não, para com esse negócio, varão. Não é a cartilha que eu sigo. Não. Aqui tá bonito, eu acho que para mim tá bom. Não é para mim, é para ele. Quem diz isso? Quem está entendendo? Levante a mão. Fala comigo assim: não é para mim. Não é para mim. Não é para o pastor. É para ele.
porque por Ele, por causa dEle, por meio dEle, é Ele. Escute, é Ele. Sabe por quê? A intenção era boa, mas a boa intenção não substitui a obediência. A boa intenção não substitui o mandamento. Deus disse, não é para levar a arca sobre carros. A arca tinha que ir sobre os ombros dos levitas. Não é sobre carros, é sobre os ombros dos levitas. É sobre os ombros da tribo de Levi. Pega os da tribo de Levi e conduz a arca. São os únicos que podem tocar. São os únicos que podem tocar. São os únicos que podem pegar a arca e conduzir a arca. Não, mas é melhor. Mas para chegar mais rápido, eu acho que a gente poderia fazer assim. Eu acho que a gente poderia fazer assim. Lá na igreja eu perdi uma família inteira. Sabe por quê? Que vieram de outro ministério para Tempos. E quando chegaram, a família inteira, irmão, 8 cabeças. Faz falta, hein? 8. Tudo dizimista. Tudo dizimista. 8 cabeças. Numa tacada só. Vieram de outro ministério. Ficaram 1 ano comigo. 1 ano. O chefe da família era presbítero. 1 ano. Perdi todos. Sabe por quê? Porque queriam mudar a visão da igreja para trazer mais gente rápido. Bispo, a melhor forma que a gente tem é de a gente fazer uma campanha aqui. Vamos fazer um negócio bom? Vamos botar uma faixa ali na porta. A quinta-feira das grandes revelações. Não dá, varão. Não dá. Não dá. Vamos fazer um negócio bacana, Tiago? Vamos, Tiago. A quinta-feira das grandes revelações. E aí, em vez de a gente colocar o nome ministração, pastor fulano, a gente coloca profeta. Profeta fulano. Isso vai fazer a pessoa passar ali na porta. E a gente precisa, bispo, ter mais tempo no culto, para o momento da revelação. Eu estou com o tablet, mas aqui está a palavra. Revelação maior está na tua mão aí, querido. Tem 66 livros, diga glória a Deus. Você quer revelação? Você quer profeta falando contigo? Entra no quarto, fecha a porta e fala comigo: Senhor, preciso eu ouvir a tua voz agora. Quem já fez? Levante a mão. Quem já fez? Quem já fez? Quem já ouviu aquilo que não queria ouvir? Levante a mão, levante a mão. A última vez que eu fiz isso, eu falei: Pai, rasga o verbo, fala comigo. Eu fechei a Bíblia dizendo: Senhor, não precisava tanto. Para de graça. Para de graça, irmão. Que é isso, irmão? Aonde que eu vou colocar uma faixa na porta da igreja? A noite das grandes revelações. O profeta fulano vai estar aqui, só corinho de fogo. Não, varão, nada contra. Escuta, presta atenção. Eu não estou falando mal, não. Nada contra. Deus deu uma visão para cada tribo. Diga glória a Deus. Deus deu uma visão. Eu respeito a visão do pastor. O pastor respeita a minha visão. Mas a minha visão não é essa. Se a minha visão não é essa, eu não posso mudar a visão simplesmente para trazer mais pessoas. Não, eu preciso ir para o joelho e dizer: Pai, é tu que envia, é o Senhor que envia. Ao invés de colocar a faixa, eu pego um bolo de folheto, vou para a rua ganhar almas para Jesus, porque é o meu serviço. É aquilo que eu fui chamado para fazer. É o que eu faço de forma excelente, que agrada o coração de Deus. Familiaridade causa irreverência, irreverência causa quebra de propósito. Quebrou o propósito, escuta. Quebrou o propósito, abortou a promessa. Tem gente que está dentro da igreja há muito tempo, buscando artifícios, querendo fazer de tudo para conquistar aquilo que Deus tem para lhe entregar. E Deus não entrega. Por que Deus não entrega? Porque ela está fazendo. Ele está fazendo. Mas não é por fazer, é como fazer. É se está no centro da vontade ou não. Usar não morre porque toca.
Uzá morre porque em público ele revela aquilo que fazia dentro de casa. Eu vou repetir. Uzá morre porque em público ele revela aquilo que fazia dentro de casa. É o tocar? Não, é a irreverência. É tratar o sagrado como fosse qualquer um. É tratar Deus sem priorizá-lo, sem valorizá-lo. Ele morre. Quando ele morre, Davi para. Davi para com o seu coração entristecido, contristado, e faz uma pergunta: como agora irá adiante de nós a arca do Senhor? Como irá? Escuta isso, por favor. Como irá a arca do Senhor? Como que eu vou fazer? Aí sabe o que acontece? No meio dos comos. E agora, Senhor, como? E agora, Pai, o que fazer? E agora, Pai? E agora, Pai? Estou terminando já. E agora, Pai? E agora, Pai? E agora? E agora? E agora? O que vai ser de nós agora? Se levanta um homem. Um homem. Se levanta um homem. Simples. Simples servo e nada mais. Oh, aleluia. Um homem que não queria tocar, mas queria ser tocado. Um homem que ele não pensava que era santo. Tem gente que pensa que é santo porque anda com quem é santo. Um homem que não queria tocar. Um homem que não tinha uma bela casa. Um homem que não tinha nenhum lugar de luxo para oferecer. Esse homem, eu imagino ele sendo servo de Edom, porque Obed é servo, servo de Edom. Eu imagino Obed-Edom tentando se aproximar onde o rei estava, com a sua simplicidade. Eu iria chorando, porque eu sou chorão. Eu imagino Obed se aproximando do grupinho do rei, aquele grupinho que falou: coloca a arca sobre o carro. Aquele grupinho que falou: pega o boi novo, pega o carro top, o melhor carro. Aquele grupinho. Eu imagino Obed se aproximando daquele grupo, pastor Obed, e dizendo: com licença, com licença, com licença. Ei, vem cá, vem cá, vem cá. Com licença aí. Majestade, com licença. Eu vim aqui só para dizer para o senhor que a arca pode ir lá para casa. A arca pode ir lá para casa. Eu imagino aquela galera se perguntando: quem é esse louco? Eu imagino a galera se perguntando: quem é esse louco? Porque Uzá acaba de morrer porque toca, e ele quer abrir a porta da sua casa para receber a arca. Quem é esse louco? É mais um que vai morrer. É mais um que vai morrer. E ele diz, com toda humildade de espírito: Majestade, rei, se o senhor quiser, pode levar a arca lá para minha casa. Eu fico com ela lá em casa. Obrigado. Ali, Davi chama a galera. Chama quem? Os da tribo de Levi, para pegar a arca. Eu imagino Davi apresentando: como é que é seu nome mesmo?